O senhor tem a palavra. Obrigado, Sargento Rodrigues. Cumprimento Vossa Excelência e todos os demais presentes. Eu vou fazer um panorama um pouco mais amplo da situação em Nova Lima, porque em Nova Lima nós temos, em tamanho reduzido, o que acontece no Brasil. Todo mundo sabe em Nova Lima que Nova Lima vem sendo vítima de quadrilhas organizadas nos últimos 20 anos, né, que trabalham em conluio com empreiteiros, com construtores. Uai, chegou lá em Nova Lima também? Como? Eu achei que era só em Brasília. Não, infelizmente, Nova Lima é um retrato do Brasil em tamanho reduzido. E ali acontecem vários problemas. Tem 20 anos que se liberam construções com a verticalização de todo o Vila da Serra e o Vale do Sereno. Quando a gente chega em Belo Horizonte de avião, a gente tem a impressão que o centro de Belo Horizonte é na região do Belvedere. Porque, por incrível que pareça, poucas cidades na Europa têm a quantidade de prédios que temos naquela região. Poucas cidades. Estive agora recentemente em Frankfurt. Talvez o Belvedere sozinho tenha mais prédios, espigões, do que uma cidade que é um dos principais centros econômicos do mundo, né? E isso vem sendo feito de maneira irresponsável há 20 anos. Quais as consequências disso? A consequência da verticalização, ela vem na forma de um trânsito caótico, vem na forma da destruição do meio ambiente. Ainda essa semana, ao meu lado aqui, o Dr. Lucas Galupo, que costuma andar nas matas que ainda restam na região, testemunhou a Copasa despejando esgoto sem tratamento em riachos, porque a ET, que foi construída ali no Vale do Sereno, não tem capacidade de atender aos prédios atualmente existentes. Então, vejam bem, estão jogando esgoto sem tratamento em riachos de Nova Lima. Nova Lima é a caixa d'água de Belo Horizonte. Sérgio, essa denúncia é gravíssima. Eu queria que o doutor Galupo pudesse Ele vai falar a respeito. Nos oficiar, e também, obviamente, aqui nas notas taquigráficas, para que a gente tome providência também. Tá? A outra consequência, além da destruição irresponsável do meio ambiente, é a questão do trânsito. Todo mundo sabe que aquela saída de Nova Lima, ali no Belvedere, ela é um gargalo de trânsito, talvez o pior gargalo de trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte hoje. E temos uma situação que dificulta o trânsito de Nova Lima e de Belo Horizonte, atingindo todo o vetor sul. Isso é consequência da verticalização. Cada edifício, cada espigão que se libera em Nova Lima significam mais 100 famílias, mais 300 carros que vão ser colocados nas mesmas ruas. Pois bem, diante de um problema tão grave, era de se esperar que o prefeito, que todos nós aqui apoiamos na eleição, tivesse como primeira medida, ao assumir o seu cargo, que se fizesse um novo plano diretor da cidade. Talvez seja a obra mais importante a ser feita em Nova Lima no momento. O plano diretor de Nova Lima é de 2007, foi feito em condições que certamente hoje, se Deus quiser, o Brasil está mudando, daria cadeia para muita gente, porque muita gente está ficando rica com as atitudes irresponsáveis que estão sendo feitas no Vale do Sereno, no Vila da Serra. Pois bem, esse plano diretor, pela legislação, ele já deveria ter sido renovado. E o que aconteceu na vida real? Na vida real, nós apoiamos o prefeito, ele teve 94% dos votos, graças às promessas que fez, tanto aos
filiados da Mavise quanto aos filiados da Proves. E, passada a eleição, talvez devido à idade avançada, ele perdeu completamente a memória de todos os compromissos que havia assumido na época da eleição. E, pior, políticos costumam esquecer as promessas, mas, quando o político faz exatamente o oposto ao que foi combinado, cria-se uma situação igual a que nós estamos vendo aqui no presente momento. O secretário de Planejamento aqui, que é uma pessoa muito educada, muito acessível, estive com ele 3 ou 4 dias após a sua posse, e, na ocasião, eu acredito que ele não sabia ainda nem o endereço da prefeitura, mas ele já abriu em cima da mesa o projeto da Via dos Empreiteiros, que vem a ser o aproveitamento daquela linha férrea que existe entre o Belvedere e o Vila da Serra, para fazer uma avenida ligando a BR, logo ali na região dos motéis, até 4.200 lotes que existem atrás do Vale do Sereno. E essa Avenida dos Empreiteiros, e foi assim denominada pela população, porque a maioria desses terrenos, inclusive uma fazenda que existe ali na região, é de propriedade de empreiteiros aí envolvidos em lava-jato e petrolão e etc., ela vem a ser de uma irresponsabilidade que é impossível nominar aqui. Será a pá de cal na possibilidade de controle do trânsito, de danos ao meio ambiente naquela região, porque, feita a avenida, iniciará imediatamente a verticalização desses 4.200 lotes. E onde entra o plano diretor nisso? Entra que, antes de se fazer qualquer obra em Nova Lima, é essencial se fazer o plano diretor, para se saber o que poderá ou não ser construído. E a impressão que eu tenho, secretário, com todo respeito, é que, no ritmo que os estudos para o novo plano diretor estão sendo feitos, ele vai sair daqui mais ou menos uns 20 anos. E, então, ele não terá nenhuma utilidade, porque todos os lotes já estarão construídos e não haverá possibilidade de planejamento. Então, esse quadro no qual está inserido toda essa questão da segurança desse prédio, eu sou engenheiro civil, sou titulado como professor da Escola de Engenharia, eu fui aprovado em concurso público para a Escola de Engenharia da UFMG, exatamente na matéria de construção de edifícios. É de uma irresponsabilidade que se faça um empreendimento desse sem os devidos estudos, porque todo mundo sabe, o filito, na presença de água, ele vira uma manteiga. Existe sério risco de desabamento, e eu não entendo nada de legislação, mas se essa obra continuar sendo liberada, eu acho que vocês não deveriam processar apenas a prefeitura, não. Vocês deveriam processar desde o secretário de Planejamento, que liberou o alvará, os engenheiros da prefeitura que o assinaram, se é que algum engenheiro o assina, porque a irresponsabilidade é muito grande. Eu acho que vocês tinham que colocar o CPF aí de quem assinou para responder junto com a prefeitura, porque a prefeitura vai pagar com dinheiro de todos nós e vai pagar o ato, né, de algumas pessoas. Então, eu acho que, se possível, deveria se responsabilizar também as pessoas que estão liberando essas construções ali sem os devidos estudos. Eu, sinceramente, vi o laudo aqui superficialmente, mas eu não assinaria esse laudo. É preocupante que se use um laudo aí de um CREA quase número 100.000, né, o meu é 29.000, né, então, para se liberar uma obra. Pois é. Então, o quadro, o sargento, ele é muito mais grave. Nova Lima pede socorro. Eu aproveito a oportunidade aqui
nós temos que pedir socorro ao procurador-chefe do Ministério Público para que olhe para Nova Lima. A situação ela é grave. Constantemente se escuta em redes sociais denúncias de irregularidades, né? Em pátio de veículos, irregularidades na contratação, nepotismo. E não sou eu que estou falando. Basta assistir uma reunião da Câmara de Vereadores que a gente assiste semanalmente os vereadores denunciando uns aos outros por nepotismo, o prefeito sendo acusado de nepotismo também. E o Ministério Público precisa agir. Aproveito para pedir a sua ajuda, para pedir ajuda, socorro ao procurador-chefe do Ministério Público, pedir socorro ao presidente do Tribunal de Justiça, precisa olhar para Nova Lima, pedir socorro ao secretário de Segurança para que a polícia apure as ocorrências de Nova Lima, principalmente dos engravatados. Nós temos crimes lá de todo tipo, mas eu estou mais preocupado aqui no momento com os crimes de colarinho branco. E não vou pedir ajuda ao governador, porque você deve estar muito ocupado com advogados e certamente não vai ter tempo de nos atender. Obrigado. Agradecemos ao senhor Sérgio Americano.